E aí vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai retomar um pouquinho o conteúdo sobre clima e tempo, para daí na próxima aula a gente seguir com um conteúdo novo, certo? Então vamos lá. Quem lembra o que é tempo? Pois é, tempo é o tempo do momento, do local, do dia, certo? É o tempo atmosférico. É o tempo que passa na previsão do tempo, certo? Então, por exemplo, se o dia vai estar quente, se ele vai estar frio, se vai estar ensolarado, se vai estar chuvoso, esse é o tempo, ok? Para medir esse tempo, a gente tem algumas coisas, por exemplo, termômetro, a biruta, o pluviômetro, certo? Então, a biruta ela faz o quê? Ela mede o vento, o termômetro, quantos graus, o pluviômetro, a quantidade de água. Então, tudo isso ajuda a gente a ter uma previsão do tempo, que é o que o meteorologista lá na televisão ou no jornal, né? Até no jornal impresso, passa para a gente. É o tempo do local, certo? Agora, o que é o clima? O clima, para que a gente consiga ter um clima do local, ele é estudado durante anos, mais de 30 anos. As pessoas que estudam, elas veem a umidade do ar, a chuva, se choveu muito, se não choveu, o vento, o calor, o frio, certo? Então, clima e tempo são coisas distintas, certo? Hoje a gente vai fazer todas as atividades no caderno, certo? Então, vamos lá. Coloca a data, não esquece, a data é muito importante. Pula a linha da data, escreve lá atividades de geografia, certo? Então, eu quero bem lindo esses cadernos, para que quando a gente voltar, eu olhe e veja que vocês capricharam, certo? Então, você vai colocar lá na número 1. Você vai pesquisar e responder. Qual que é o clima característico da sua região? Então, assim, qual é a nossa região? Então, você vai pesquisar qual é a nossa região, certo? E qual é o clima característico dela. Qual é a estação característica da sua cidade? Por exemplo, ali da Grande Florianópolis, que abrange São José, certo? Qual é a estação característica? Qual é a estação que dura mais tempo? Será que é a do frio ou é a estação do calor? Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, a gente sabe, já vou dar uma dica, que a nossa região é uma região, o quê? Subtropical, certo? Então, é uma região que ela tem características de umidade, uma característica quente. Então, qual a estação é a característica da nossa cidade? Será que é o inverno ou será que é o verão? Será que está mais quente ou mais calor? Agora, a gente sabe que está na estação do frio. Mas será que a estação do calor, ela não dura assim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março? São 5 meses? Mais até, às vezes outubro já é quente, certo? E a nossa região é a Grande Florianópolis, né? São José, Florianópolis abrange tudo ali, né? São José, Palhoça, Biguaçu, enfim. Então, você vai pesquisar e você vai colocar. Essa é fácil. Quais são as 4 estações do ano? Eu coloquei até foto ali, ó. Quais são? Se você quiser ser mais específico, você pode colocar quais são e quando elas começam. Para ajudar vocês podem abrir na página 37 do livro até na página 45, certo? Na página 42 tem uma dica sobre as estações do ano. Lá tem quais são as características e quando começa, certo? As estações do ano, elas fazem ocorrer o desenvolvimento de algumas atividades. A gente sabe que algumas atividades acontecem no frio, algumas no calor. Às vezes precisam do outono, às vezes precisam no meio termo. Quais são essas atividades? O que a gente consegue, por exemplo, fazer com frio e com calor, tá? Quais são os desenvolvimentos dessa atividade? Eu dei uma dica pela imagem. Será que tem a ver com a agricultura, com a pecuária? O que acontece? Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Agora, qual é a diferença entre clima e tempo? Que a prof explicou no começo do vídeo.
Você vai colocar ali, qual é a diferença? Clima. Como acontece o clima? Será que ele demora muito tempo? O que as pessoas observaram para saber que aquele clima era assim? E o tempo? Como acontece o tempo? O tempo ele é momentâneo? É o tempo do dia? É o tempo do momento? É o tempo do frio, do calor? Depois você vai citar o nome de 2 equipamentos que podem ser usados para prever o tempo. Então, ó, a prof colocou até a imagem de alguns ali. Do termômetro, biruta, pluviômetro, que a gente conhece, certo? Então, coloca o nome dos equipamentos que você sabe que a gente usa para medir o tempo, certo? O vento, para medir o calor dos graus, certo? A quantidade de chuva, que é muito importante. Por que ver a quantidade de chuva é muito importante? Para a gente saber, por exemplo, quem mora lá em cima do morro, se o morro tem chance, por exemplo, de cair, né? De desbarrancar de lá. Então, por quê? Porque a terra vai estar muito úmida, porque choveu demais. Como é que as pessoas sabem que choveu demais? Elas medem pelo pluviômetro, certo? Resolva as atividades com atenção. Essas atividades foram bem fáceis, porque a gente estudou muito na aula passada e essa aula eu também expliquei um pouco para vocês. Beijos, cuidem-se, tá? E até a próxima aula de geografia. Até mais!